Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. A nossa autora convidada é a Fernanda Goulart, que é a autora do livro O Caos que Você Me Deixou. E um ponto bem curioso, a gente estava conversando aqui, eu estava olhando as redes sociais, né, toda a comunicação que ela tem feito do livro, enfim, e ela se coloca como autora de romances com vivências reais. A gente vai, né, aprofundar um pouco sobre, né, o que são essas vivências reais, também sobre os livros publicados, mas antes de tudo isso, Fernanda, seja bem-vinda. Como você está? Tudo certo por aí? Muito obrigada, eu estou bem, graças a Deus. E estou muito feliz por estar aqui hoje. Ah, que bom. Fico feliz também por você estar aqui. Acho que vai ser uma conversa bem legal. E eu já tenho uma... Assim, eu estudei um pouquinho sobre o seu perfil e tudo mais, e para mim ficou claro, eu acho, o que são essas vivências reais, né? Mas quando a gente fala de vivência real, enfim, pode ser uma infinidade de coisas. Mas quando a gente pega o título do seu último livro, né? O Caos que Você Me Deixou, a gente já consegue fazer um paralelo do que mais ou menos o assunto dessas vivências reais. O que de fato é, né, quando você se coloca como, né, uma romancista que escreve essas vivências reais? Você consegue ter uma definição? Qual que é o seu estilo de escrita? Vamos começar falando sobre esse tópico. Então, no caso de O Caos que Você Me Deixou, eu usei muitas experiências próprias para abordar alguns temas no livro. Eram algumas cenas que eu vivi realmente e que eu usei, algumas falas também, que eu usei durante a narrativa. E na questão de outras vivências reais, eu estou escrevendo um segundo livro agora, e eu uso vivências não minhas, mas de temas que a gente tem hoje na sociedade, né? Que é a questão do Boa Noite Cinderela, esse tipo de coisa. Sim. Então, no caso, são essas vivências, experiências, muito do que a mulher sofre, né? Assim, enfim, as coisas, talvez de assédio, de abuso, enfim, de violência mesmo, de uma forma geral, né? E... Os vários tipos de violência que as mulheres sofrem diariamente são coisas que eu abordo na minha escrita. Sim. E quando se fala em violência que a mulher sofre, né? Para quem é leigo, vamos colocar assim, é complicado ser, né? Porque é um assunto que deve ser muito bem debatido, não só entre as mulheres, mas desde de um comentário, desde de uma abordagem mal feita, desde um assovio na rua, aquelas coisas bem comuns ainda, né? Que vem de várias décadas assim. Então, é muito isso, né? Às vezes não, são também coisas cotidianas e não só a violência física mesmo, né? E falam muito, assim, às vezes entre casais, mas não necessariamente, né? Então, é diária, né? Em várias situações. Então, são histórias ficcionais, assim, com inspirações de histórias reais dos seus livros? É uma ficção? Sim. São livros de ficção, né? Romances de ficção, mas com temas que provavelmente qualquer mulher que lê vai se identificar com algum ponto ali naquela leitura. Eu tive várias leitoras que falaram que eu já passei por algo assim, eu já passei por tal situação parecida, entendeu? E era essa a minha intenção, era dar voz a essas mulheres que passaram por vivências parecidas. Sim. E acaba que assim, né, pelo menos da minha visão, se eu estiver errado, você me fala. Muitas das vezes a pessoa, às vezes, passa por violências constantes, assim, às vezes em família, enfim, e ela não percebe ou não quer enxergar a gravidade da situação naquele momento. Às vezes precisa de ter alguém que vai falar, ou então ter um momento de despertar para ver o quão absurdo que é a situação que a pessoa está passando, e de repente a leitura do seu livro,
pode ser esse despertar, pode ser a pessoa se enxergar, pô, eu tô passando por isso, e que quando você está dentro de uma relação é difícil você enxergar ela de forma cristalina, né, de toda a situação. O seu livro tem essa intenção? Você já escutou feedbacks de leitoras que falaram isso para você, tipo, que o livro ajudou ela a se enxergar onde ela estava numa relação? Não de leitoras que ainda estejam ou estiveram no momento que estavam lendo o livro e estarem num relacionamento abusivo, mas de leitoras que já passaram por relacionamentos abusivos e de verem, olha, eu passei por isso e eu me vi ali na Lúcia. E essa é uma das questões do livro, que no jeito que eu trago a narrativa, de uma forma que a gente tanto se sinta no lugar da protagonista, da Lúcia, quanto a gente se sinta naquele lugar de, sabe, aquele amigo ou amiga que fala as coisas, querida, sai desse relacionamento, querido, sai desse relacionamento. Você está num relacionamento que não está te fazendo bem. E a gente não escuta. Então, o leitor, ele se sente nessa posição, porque ele está lendo ali. E eu ouvi de várias leitoras isso, que, eu estava lendo, eu ficava falando com a Lúcia, Lúcia, sai disso, para com isso, você não precisa estar passando por isso. E essa é a melhor parte, de saber que as pessoas realmente entenderam que essa era a intenção, era elas se sentirem na posição de querer tirar a pessoa daquela situação. De querer não estar. Acaba que esse é o seu maior objetivo, assim, com o seu livro, né? Fazer com que a leitora tenha esse entendimento? Essa é uma satisfação máxima quando vem um feedback assim? É muito, muito satisfatório. Os meus três principais alvos nesse livro foram, primeiro, eu sempre digo nas minhas entrevistas que foram, primeiramente, as mulheres que nunca passaram por um relacionamento abusivo, que acham que o relacionamento com violência doméstica é só o cara chegar, te pedir em namoro, em casamento e já começar a descer a porrada. E, na verdade, não é. É para elas entenderem que um relacionamento desse tipo, ele sempre começa com flores, carinhos e beijos, e lua de mel e tudo mais. E ele acaba em uma situação tão dramática, tão violenta, que a mulher não vê saída daquilo ali. E o segundo público-alvo são as mulheres que estão em um relacionamento abusivo e não conseguem se enxergar dentro de um relacionamento abusivo, porque ele parece maravilhoso, ele parece a pessoa perfeita, o príncipe encantado, porque eles sempre se mostram como o príncipe encantado. E, em terceiro lugar, são as mulheres que passaram por violência doméstica, que passaram por relacionamentos abusivos e conseguiram se livrar, mas tem aquela sensação de que nunca foram ouvidas. Ninguém ouviu a dor delas, ninguém deixou elas falarem sobre aquilo ali. Como se elas pudessem lavar a alma, sabendo que alguém está falando sobre aquilo e que aquilo ali está sendo explicado. Entendeu? É como se eu juntasse toda a dor delas, toda a dor de todas as mulheres que passaram por isso, e pudesse lavar com aquilo ali. Entendeu? Com aquela escrita, com aquele final impactante. Sim. Acaba que lendo, né, o seu livro, né, rola, claro, uma identificação, principalmente porque quem já passou e se sente abraçado, imagino, tipo, né, não tô sozinha nisso, né, tem gente falando, escrevendo, é um amparo, né, um alento ali que a mulher tem. E acho que é uma pergunta que eu ia fazer, só que acabou que você respondeu, que esse primeiro público, né, das mulheres que ainda não passaram por esse tipo de situação, pode ser talvez umas garotas mais novas, enfim, né, que estão ainda nem se relacionaram, enfim. É um ponto interessante, porque ela passa a lei, passa a entender que não necessariamente só esse descer a porrada que você falou que é o tipo de violência, existem outras formas, e de repente ela aprendendo isso, né, sem precisar ver na pele mesmo, um ponto legal, obviamente é muito interessante, né,
faz ela ficar talvez um pouco mais alerta quanto a isso, né? E pô, acho não, tenho certeza, é muito interessante esse tipo de abordagem. E além desses três públicos, existe um quarto, eu estou supondo aqui, não sei se acontece, homens leem seus livros? Já teve algum caso de leitor homem, ou não chega a alcançar esse tipo de público? Sim, na verdade, o meu primeiro leitor, quando eu terminei de escrever o livro, e foi a pessoa que mais me incentivou a publicar ele, foi esse meu primeiro leitor, um grande amigo meu, Fabiano. Ele também é escritor. Sim, E ele que me deu a perspectiva de ver esse livro como algo que deveria vir a público, que né, que legal. deveria ser lido por outras pessoas, que muitos homens deveriam ler. E Uhum, além dele, teve outros amigos também que leram, outros amigos homens que também leram, e gostaram muito da história, mas é, sempre são pessoas que gostam dessa história, os homens nesse caso, e não se vê nesse papel do agressor, né? Que não desempenham o papel do agressor, porque normalmente um agressor ele vai se sentir insultado com aquilo ali, ele vai se sentir uhum, como se a dor dele, no caso, entre aspas, não estivesse sendo respeitada, porque ele machuca outra pessoa porque ele se sente mal por algum motivo, ah, né? sim. Então, É normalmente buscar uma existem justificativa para a violência, né? isso. Eles sempre buscam. É uma das coisas que eu mostro no livro, que o agressor, ele sempre busca uma justificativa. Eu fiz isso porque você me obrigou. Eu fiz tal coisa porque a sua Hum, reação despertou essa reação em mim. Entendeu? Uma das questões que eu sempre mostro no livro, que é para as mulheres não acreditarem, para as pessoas em geral não acreditarem que existe qualquer tipo de justificativa para a violência, porque não existe. sim. E de ambos os lados, né? Não só do homem contra a mulher, mas também da mulher contra o homem. Uhum. E sempre assim, depois que tem um ato de violência, uma situação mais extrema, depois vem o arrependimento, vem um choro, vem as promessas, vem os presentes, e a mulher, geralmente a mulher que sofre, né, ela, sensibilizada com isso, ela vai e volta pro relacionamento e ficam vários ciclos, né? É comum, né? Não tô falando que é sempre, mas é muito comum esse tipo de situação, né? Uhum. Na verdade, é quase sempre que isso acontece. A violência ela é dividida num ciclo, que nem você falou. É a lua de mel, a tensão, que é quando eles geram a tensão, que é aquela a parte de falar, de soltar, fazer a vítima sentir um terror tão profundo que Sim. tudo que ela faz pensando o que o meu agressor vai pensar se eu fizer isso. Se eu usar tal Uhum. roupa, será que ele vai ficar chateado? Se eu usar tal batom, ele vai ficar chateado? Se eu fizer o cabelo desse jeito, ele vai ficar chateado? Vai gerando uma tensão dentro da vítima, e quando chega o momento que é a terceira fase do ciclo, que é a agressão em si, ela já não tem aquela força de revidar, não tem aquela força de simplesmente sair, porque em todo momento da tensão, ele vai testando os limites dela. Ele vai Uhum. testando, para ver até onde ela aguenta. E aí, quando ele vê que ela não tem mais aonde ele tensionar, aquilo ali não tem mais de onde ele puxar, ele vai agredir fisicamente. Sim. E aí E, começa a parte da lua de mel novamente. e geralmente é algo premeditado e pensado, né? Assim, o agressor, Uhum, né? Porque tem todos esses ciclos, são comportamentos que se repetem e não são aleatórios, não são ao acaso, é tudo muito bem pensado. Quando você fala do limite, né, que ele vai testando esses limites, ele faz de forma consciente, né? Então, uhum, claro, tem muita manipulação no meio, né, dentre todas essas sim, fases. E, e outra coisa que me vem em dúvida, né, você falou de vivências reais, é uma escrita ficcional, né, inspirada em vivências reais, e tem também, para dar um suporte para a sua escrita, pesquisas, porque tem muita gente pesquisando sobre isso, né, sobre
violência doméstica, as questões comportamentais e tudo, também te ajudou? Você também foi atrás de algumas pesquisas, algo nesse sentido? Um documento mais técnico, vamos colocar assim? Sim, eu pesquisei muita coisa em matérias de psiquiatras, de psicólogos, a respeito do comportamento do narcisista, que Uhum, é um dos meus personagens. Ele é ele tem uma personalidade com um transtorno narcisista, né? Então eu pesquisei essas questões do narcisista, porque eu não queria simplesmente fazer um personagem que ele era violento sem causa nenhuma. Simplesmente, sim. ele tinha crises violentas. Não, ele não tinha crises violentas. Ele era uma pessoa narcisista. Ele fazia de tudo para derrubar a autoestima da vítima dele, da nossa protagonista, e para ele se sentir com a autoestima dele elevada naquela Uhum, relação. Tanto que eu mostrei ela como uma vítima em potencial, porque ela era uma pessoa com uma baixa autoestima, com umas questões traumáticas no passado, e que já uhum, estava em uma situação de vulnerabilidade psicológica, porque ela não tinha ninguém próximo a ela não tinha ninguém a quem recorrer. A única amiga que ela tinha próxima era uma pessoa totalmente tóxica, que ela deixava fazer qualquer coisa que ela fizesse com ela. Então, ele se mostra uma pessoa que vai tirar ela daquele meio ali de pessoas tóxicas e, e vai trazer ela para uma situação melhor, para uma situação diferente, entendeu? Que vai defender ela a todo custo. E quando ela não tem mais ninguém ao redor dela, quando ela não tem mais emprego, quando ela não tem mais a quem recorrer, ele uhum. mostra as garras dele. Acaba que ele se aparece como um salvador, né? Tipo assim, vem pra cá porque eu vou te livrar de todo o mal, enfim. Pô, a gente tem um caso, eu não sei se entra, mas de repente o caso, talvez um dos mais clássicos, assim, do Brasil, da Susana von Richthofen, começou com isso, né? Um relacionamento problemático, né? Teve manipulação de todos os lados que culminou na menina, né? Matando os próprios pais, né? Então, eu imagino que quando surge, né, geralmente um cara manipulador que aparece assim, vou resolver todos os problemas, vem para cá e ainda faz com que a pessoa se vire contra familiares, amigos, enfim, pessoas próximas, que também é outro tipo de violência, né? Que é que a pessoa passa a ter, né, no caso a mulher, contra entes queridos, mas muito por conta da manipulação, das influências que ela está recebendo desse parceiro, né? Ou seja, algo que vai É, muito além do casal, né? e não só essa questão dele manipular a vítima contra os familiares, ele também manipula as pessoas que estão próximas a ela contra ela. Essa é uma questão também do narcisista, porque ele parece na rua, para as pessoas de fora, ele sempre vai parecer um diamante, uma pessoa Sim. maravilhosa, de ótimo caráter, alegre, brincalhona. Ele vai sempre mostrar o melhor que ele tiver, ele vai mostrar para as Uhum. outras pessoas. E é uma das coisas que eu mostro no livro. Ele colocando outras pessoas que ela via como amigos contra ela, Uhum. entendeu? Contra ela, a ponto dela não ter a quem recorrer, porque ela é vista como uma maluca, como uma doida Sim. que tá acusando o coitadinho, entendeu? Então a mulher E essa fica é uma questão isolada, ela fica isolada e ela pensa assim, pô, eu não tenho ninguém, eu só tenho ele, então não tem como eu sair disso. É por aí, né? uhum, isso mesmo. E, e assim, eu não sei se seria um spoiler do seu livro, né? Eu não sei de fato como que ele termina, mas em situações que a mulher consegue sair desse relacionamento, não sei, no seu livro chega até esse ponto, né, desse livramento, também não sei se é o termo correto, porque de repente se alguém está passando por uma situação como essa, ou está com uma suspeita que está num relacionamento abusivo, ou já está lá no fundo do poço e não sabe o que fazer, porque eu acho que deve
às vezes quando desperta assim na mulher, tipo assim, o que eu faço? Eu não tenho ninguém, não tenho para onde ir, sou totalmente dependente financeiramente, de vários aspectos, emocionalmente do cara. Você consegue também transmitir isso, que existe uma saída mesmo que sua situação seja a pior possível? Tanto no livro quanto nas minhas redes sociais, onde a gente dá esse apoio às mulheres que são vítimas de violência, eu falo sobre a parte do contato zero. No livro tem uma questão, que eu não vou contar aqui porque é spoiler, Sim. mas ela consegue se livrar em algum momento dele, e ela não chega a precisar cortar o contato, porque acontecem algumas coisas Sim. que evitam que ele entre em contato com ela, né? Mas ela consegue tirar essa parte do contato com ele. Então, é isso que uma das principais, um dos principais fatores para ajudar a vítima na hora de fugir desse tipo de relacionamento. É cortar totalmente o contato. A vítima não ligar, não procurar nas redes sociais, porque, querendo ou não, o narcisista, ele se torna como uma droga para a vítima. Ele se torna um vício para a vítima. É uma relação de dependência emocional. Então, ele vai fazer a vítima ficar viciada nele, porque ele tem as partes boas dele. Ele sempre vai mostrar alguma coisa boa para a vítima. Ela nunca vai simplesmente se atrair por causa de nada. Não, ele tem uma isca para jogar. Então, se ela entrar em contato com ele de novo, ele vai mostrar novamente Sim. esse lado bom dele. E é uma das coisas que eu falo no livro, que toda vez que ele tem um súbito, uma violência súbita, seja uma agressão verbal, uma agressão financeira ou alguma coisa do tipo, logo depois ele mostra que ele é um cara legal. E aí ela pensa, não, eu não vou deixar porque ele é um cara legal, ele me faz bem. E se ela decide sair naquele momento onde ocorre a primeira violência, é isso que eu faço a leitora ou o leitor pensar. Se ela saísse exatamente naquele momento em que ocorre a violência, em que ocorre o primeiro grito, em que ocorre o primeiro copo jogado contra a cabeça dela, em que ocorre o primeiro surto, entendeu? Ela não daria a oportunidade dele mostrar esse lado bom, esse lado meigo, lado amoroso que ele vai usar para testar ela de volta. Isso está falando é interessante porque acontece com muita frequência, né, ao ponto de você ter, não sei qual que é o número, assim, de leitoras e tudo, mas todas se identificam com todas essas fases, né, com todos esses acontecimentos. Por mais que seja uma ficção, eu imagino que elas consigam se enxergar muito ali dentro do livro. E assim, eu imagino que já possa ter acontecido, né, às vezes a mulher está numa situação complicada, ela vai, lembra de você, lembra do seu livro, e fala assim, não, acho que o melhor caminho a tomar é isso. Então, de repente, ajuda, né, a tomar uma decisão que é difícil, que às vezes dá negação, de não procurar, de não correr atrás, que a pessoa ali está carente, está sozinha, né, tá procurando um afago, e esse cara vai dar, só que o problema é o depois, né? Então, quanto antes tomar essa decisão, já está numa relação difícil, melhor. Então, é algo que você consegue entregar, né, para sua leitora. Isso é bem legal, assim, é bem nobre, né, muito, muito válido. E a gente está falando muito do seu último livro, né, Fernanda? Quais são suas outras publicações, assim, também nessa mesma vertente de vivências reais, outras temáticas, como que é? Eu escrevi alguns contos no Wattpad antes Sim. de terminar o caos que você me deixou. O caos que você me deixou, ele era uma história bem pesada. Então, para me distrair um pouco, para tirar um pouco daquela sensação de peso que eu tinha sobre mim, então eu escrevi alguns contos para
só por diversão, no Wattpad. E eu tenho uma outra história terminada, só que eu estava pensando em fazer uma série, ainda não sei o que eu vou fazer com essa história, é uma ficção científica. E eu tenho esse novo livro, que também é com vivências reais, não são vivências minhas, como o caso que você me deixou, Sim. mas são vivências reais da nossa sociedade atual, Sim. né? E eu coloco sempre as protagonistas em uma situação de poder, né? Uma situação onde elas são mulheres bem resolvidas, mulheres que são bem de vida, para mostrar que esse tipo de coisa de ruim que pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer Sim. mulher em qualquer escala social, entendeu? Então, esse meu novo livro é sobre uma situação de abuso sexual e eu falo muito sobre essa questão do agressor não se ver como alguém punível. Ele não mostrar que ele tem medo de ser punido, porque ele está numa situação que, ela mereceu, ela estava Sim. pedindo. E como tem mulheres que apoiam as outras mulheres nessa situação, da mesma forma que tem mulheres que apoiam o lado do agressor e mostram que, olha a roupa que ela estava usando, olha o jeito que ela estava saindo, olha o que ela estava fazendo, ela bebeu demais, ela estava pedindo. Esse tipo de coisa é o que eu falo nesse novo livro. Entendi. E é legal, continua, né, com temas pesados, mas ao mesmo tempo que devem ser falados. Acho que isso é o mais importante, né? E você tem alguma previsão de lançar ele? Já está no caminho? Já pode falar também? Não sei, às vezes não pode ainda falar sobre como que tá. Ainda não tenho bem uma ideia de lançamento, mas eu já estou para mais da metade do livro, então quem sabe até o final do ano já esteja aí. Então é rápido, né? Porque o caso que você me deixou foi lançado, eu abri uma imagem aqui no seu Instagram, foi em junho, né? Foi no meio do ano que ele foi lançado, né? Ele teve o pré-lançamento em julho e o lançamento mesmo foi em agosto. Então, bem recente, né? Tem mais ou menos 2 meses, né? Em agosto não, desculpa, setembro. Então, mais recente ainda, foi agora. Sim, que legal. E esse novo livro eu comecei a escrever logo depois que foi finalizado o lançamento. No caso que você me deixou, eu já comecei a escrever o novo. Legal. E ele está disponível aonde? Quem quiser comprar ele, como que faz? Ele está disponível em e-book na Amazon, tanto para compra do e-book quanto para leitura gratuita para quem tem Kindle Unlimited. Legal. Na bio do meu Instagram tem o link para comprar o livro físico pelo site da editora. Tá. Isso, o Instagram, a autora Fernanda Goulart, né? O Goulart é Gullar, autora Fernanda Goulart. E Fernanda, a gente chegando aqui mais pro finalzinho da nossa conversa, e seus planos para literatura? Você tem, né, você partiu das escritas do Wattpad, agora tem uma versão impressa com e-book também do caso que você me deixou, já está planejando o próximo livro? Qual que é o caminho que você pretende, né, percorrer nos próximos anos? A minha intenção é continuar com os livros que sejam significativos, né? Sim. E eu também sou apaixonada por suspense e terror, então eu quero, depois que eu terminar com esses últimos livros que eu tenho na cabeça, eu quero lançar algum livro de terror ou de suspense, ou nessa vertente, assim, Sim. sabe? E só continuar escrevendo, a minha intenção é essa. Aquela coisa, o que você não pretende é parar de escrever, né? Porque... Exatamente. E eu sou assim, por vários autores que eu converso, eles compartilham dessa ideia, que quando a gente começa, às vezes, começar a escrever, ter uma primeira publicação, é muito trabalhoso.
a gente ainda não se entende como escritor, não tem muito ritmo, o hábito de escrever, mas depois que entra no fluxo, vai escrevendo e quer escrever cada vez mais, né? Não parar nunca. Então, pelo que você falou, acho que você compartilha um pouco disso também, né? É um eterno ensaio, né? Um Sim, eterno treinamento. A gente nunca para de se autoeducar na questão da sim, escrita. Então, não tem como parar. sim. É uma coisa viciante. Que bom. E quem ganha são os leitores, né? Quanto mais, né, obras a gente publica, mais pessoas lendo, é melhor para todo mundo, né? Bom, Fernanda, queria agradecer pela conversa, muito obrigado, adorei conhecer mais você, o seu livro, e desejo sucesso na sua carreira daqui para frente. Eu que agradeço, foi muito, muito boa essa conversa, eu me senti muito à vontade para falar Ah, que sobre o bom, assunto, fico feliz. e eu fico muito feliz por essa conversa de hoje. Muito Ah, obrigada. obrigado você. Tchau, tchau, até mais.